nossa visita técnica aqui é fazermos um experimento prático com 3 amostras de materiais. Inicialmente a gente vai medir a dureza de um aço VND com cerca de 1,3% de carbono, seguida do aço 20, um aço baixo teor de carbono. O objetivo é mostrar principalmente que esse aço não adquire tempo, por causa da baixa porcentagem de carbono. A gente vai medir também a dureza do aço, da amostra de aço 1060, antes e depois do tratamento térmico. Nessa aula prática aqui, a gente vai ter a oportunidade de fazer o tratamento nas 3 peças e também ter um conhecimento de como que é feito o revelimento nas peças. Além disso, a gente pode aproveitar também e ter umas explicações sobre o recozimento da peça e como é feita a oxidação de umas peças. Nós vamos agora para o laboratório de tecnologia fazer as durezas das peças. O senhor Lúcio vai proceder a medida das durezas, a gente vai acompanhar e depois nós vamos fazer o tratamento. O que acontece? Eu dei um exemplo aqui, você vai comprar pão lá na padaria, aperta lá para ver se está duro ou não, né? E aqui também o processo é o mesmo, só que aqui é um equipamento que já tem uma pressão pré-definida e calibrada. Ou seja, nós vamos ter uma ponta diamantada aqui, um cone de 120 graus, mais um raiozinho de 2 décimos. Isso é padrão para todo tipo de durômetro para medir dureza ROC ou C. Então aqui tem outros tipos de dureza também, mas basicamente nós vamos trabalhar somente com ROC ou C, que é para peças temperadas. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu colocar a peça aqui, eu vou ajustar, vocês podem olhar lá no relógio, eu vou chegar até uma certa altura, que vai zerar o relógio. E aqui, só nessa setup aqui, eu vou dar uma pré-carga de 10 kg para segurar a peça lá no lugar. O ponteiro grande vai dar umas voltas aqui, o ponteirinho vai ficar lá naquele set lá. Vou fazer devagarinho para vocês verem. Zerou? Aí o que aconteceu? Aqui só 10 quilos. Então 10 quilos em cima dessa peça aqui, praticamente nada, né? Aí eu solto uma carga, tem um peso aqui dentro, como se fosse uma balança, né? Do sistema de alavancas, que ele vai pressionar 150 quilos aqui de maneira gradativa. Tem um amortecedor de lá que vai deixar ele apertar bem devagarinho, até chegar num ponto que ele não vai penetrar mais. O que vai acontecer? O diamante vai penetrar até um certo tanto, tá? Em função da dureza do material. Se o material estiver mole, ele afundou bastante. Vocês podem ver que ele deu uma volta, quase 2 voltas aqui. É quando você retorna a alavanca, você faz a medida. Então, normalmente, a peça acho que deu um pouco mais mole, deu menos de 0, ela deu menos 12. Quer notar, Paulo? Que material que é esse? 1020. 1020? Deu menos 12. Menos 12, ROC ou C. Então agora nós vamos medir aqui o 1060. Por que você não faz no ROC ou B? Não estou dizendo que você deve fazer, mas por que você sempre faz no C? É porque no ROC ou B, eles normalmente, como eu te falei, para material mais mole. E no caso da nossa aqui de têmpera, por exemplo, a gente não tempera alumínio, cobre, latão, que é mais indicado para o ROC ou B. Agora no caso aqui, como é têmpera, a gente, só para efeito de comparação de dureza, a gente mede direto no ROC ou C. Então vamos medir aqui o 1060.
4, Rock ou C. Aí faça na escala de 0. Aí já passou do 0, né? Positivo. Positivo. Mas vamos medir mais na periferia, que é a pergunta sua, né? Eu sou mesmo aqui. Professor. Então, né, deu 4 no miolo. Setup. Aplicou a carga. Volta. Volta e meio. 4, 5 também, quer ver? Aí deu 7. E agora vamos medir o VC? VND. VND. No VND, Mais mole. não, esse aqui é mais duro um pouco. Mais duro. VC, VND. VND também é duro também, bastante. É, o VC é mais duro ainda. VC é mais duro ainda também. Vê? Carga. E 10. 9. 9. Mede mais uma vez. Dez. 9 e 10. 9 a 10, né? Isso. Vamos partir para lá já. Agora vamos fazer a têmpera. Feita a medida das 3 amostras, o Lúcio está preparando para a gente fazer a têmpera nas 3 peças. Gostaria de perguntar para ele como que é o procedimento para calcular o tempo em que as peças vão ficar lá expostas ao forno. Acredito que lá é uns 850 graus que elas vão estar. O VC, o VND, eu vou fazer com 820 graus. Né? Que a temperatura indicada para ele é entre 780 e 820 graus. E as duas de aço carbono comum aqui? Essa de 1060 pede 880 graus. As duas juntas no mesmo forno? Mesmo forno. Agora, como é que é o tempo para, por exemplo, a espessura? São duas espessuras parecidas e a outra diferente. Isso. Aqui normalmente o manual do fabricante fala que cada peça deve ficar em torno de 15 minutos para cada 1 polegada de espessura. Né? Então aqui deve ter talvez uns 15 milímetros. Então vamos chutar aí uns 10 minutos de têmpera em temperatura, né? já pode temperar. Deixa eu voltar a anotar as temperaturas aí para o VND, vai ser quanto mesmo? 820 graus. Da onde você tirou esses valores? Tabela da Vivada? Tabela. Eu vou colocar lá no forno, aí vou mostrar uma tabelinha para vocês aqui. Que aqui vai demorar um pouquinho, né, para chegar na temperatura. E outra coisa que eu vou fazer errado, só que nós vamos ter que fazer porque senão vocês vão sair daqui meia-noite. O que acontece? Quando você vai temperar uma peça, ela não deve entrar no forno de 820 graus, 800 graus, fria, né? Você tem que dar um pré-aquecimento nela. O que vai acontecer? Pode acontecer quando você vai retificar, vai dar microtrincas.
né? Ela vai ficar tudo trincadinho, igual uma teia de aranha. Então, para isso que tem o pré-aquecimento. Mas como eu falei que hoje nós vamos trabalhar errado, né? É que negócio, a gente trabalhando errado, a gente aprende. Então, eu vou colocar um arame aqui, que senão, né? Senão depois não tem como a gente tirar ela lá de dentro. Isso aqui, todas as peças que nós trabalhamos, a gente trabalha com arame. Né? Tem alguns casos que estou usando um arame mais fino aqui. Tem que ser reconhecido, né? Esse arame que o pessoal usa para amarrar. Construção. Isso, essas ferragem, né? Então, o que a gente faz? Eu estou amarrando aqui no arame mais fino, mas quando a peça é mais pesada, a gente tem um arame mais grosso aí, a gente amarra, de acordo com a necessidade, né? Vamos colocar lá no forno para a gente bater papo também, vai esquentando, né? Esse pré-aquecimento é até quantos graus? A gente dá um pré-aquecimento em torno de 350 a 400 graus. Quanto tempo fica? Aquela azulada, né? Por exemplo, no caso, essas peças aqui. Então, vamos falar que dá 15 minutos de tempo de cozinhamento, né? Que você já falou para eles lá que o que acontece, né? Quando chega na temperatura, transforma a austerita, né? Né? Tudo. Então, a gente dá o pré-aquecimento para depois não acontecer trinca, né? Que nós já falamos, e no ponto, vocês já sabem, da modificação da martensita. Ô, Fedor, só uma pergunta. Mas no mesmo forno que faz o pré-aquecimento? Não. Nós temos dois fornos aqui. Do lado de cá a gente chama de mufla. Ele vai até 500 graus. A gente usa para fazer pré-aquecimento e depois o revenimento da peça. E depois que ela já está pré-aquecida, a gente passa para o forno de lado. Porque o choque térmico é muito grande. Tá? E além disso também, se você colocar uma peça fria dentro do forno quente, a temperatura vai despencar. Tem que ser rápido também, né? Passar de um forno para o outro, quando não tem necessidade. É bom ser rapidinho. A gente não perde muito tempo não. O choque térmico, né? Evita o choque térmico. Exatamente. Senão você tira daqui, vai contar Aí a temperatura já cai mais, o forno já também vai cair mais. Né? Então vamos colocar lá dentro? Vamos colocar essas duas aqui. Depois nós vamos ter que aumentar a temperatura para 880 graus, né? Quantos graus está agora? Agora está em 820. Quantos? 820. Ah, tá, ok. Pode ir. Você vai pré-aquecer elas? Não, já vamos temperar. Já está na temperatura direta. Sem pré-aquecimento. Comecei a falar aqui. Quando você vai tratar uma peça naquele forno de sal, o que é? Aqui é sal de cozinha mesmo. Cloreto de sódio com mais alguns elementos lá para não deixar perder carbono. E quando você aquece, o que acontece? As moléculas do material vai abrir, o carbono vai perder. Né? Então vocês vão ver
quando nós tirarmos a peça, ela vai estar queimada, cheia de carbono. Tá? Mas para isso, como eu não tenho aqui o forno de sal, que hoje também não é muito indicado, porque o sal tem alguns sais de pêssego, tem muitos cianetos. Cianeto, todo mundo sabe o que é cianeto, né? Então aquilo é um veneno violento. Se cair na corrente de água, você pode matar os peixes e beber água para baixo, né? Então, para isso, para evitar descarbonatação, você vai tirar o oxigênio da... aqui nós estamos injetando um pouco de nitrogênio. E que ele vai substituir o sal e não vai fazer uma atmosfera protetora de tal forma que não vai descarbonetar tanto como se você fizer com o forno a seco. Então aqui, o tempo que a gente deixa a peça em aquecimento, tá? Ele fica sempre ligado. Tá? E mesmo assim, ainda descarboneta um pouquinho. Isso aqui não é o único forno que não deixa de descarbonetar praticamente nada, é o forno a vácuo. Então o que é? Você tira todo o oxigênio lá dentro, tá? A peça fica bem... muitas vezes você pode tirar ela do forno, não precisa nem dar acabamento nela, porque ela já está uma coisa meio azulada. Tá? Mas só que é um tratamento que é muito dispendioso. Então eu queria fazer um comentário sobre isso que você falou, da descarbonatação é umas caretas que ficam em cima da peça. Você pode evitar isso por 3 maneiras. Você faz com atmosfera controlada, foi o que ele acabou de falar, que é um forno que retira o oxigênio. Deve ser um forno mais caro. Ou então você faz normalização na peça antes, normaliza ela, então aquece, depois resfria. Ou você coloca carvão em cima dela. Nesse outro processo que você falou de proteger a peça, por exemplo, se eu não tivesse nitrogênio aqui, eu poderia colocar essa peça dentro de uma caixinha metálica, né? E colocar cavaco de ferro fundido, né? Ou um pó cimentante, né? Quando você vai fazer a cimentação. Então o que acontece? O ferro fundido tem bastante carbono, então ele não vai deixar perder carbono no material. Se perder, ele recupera. Ele recupera, né? Vai haver uma penetração de carbono, né? E também, nesse processo, o pessoal faz a cimentação. Cimentação, vocês sabem o que é, né? Você vai temperar e depois, se ele fosse fazer um revenimento, que temperatura que você faria nessas 3 coisas? Bem, o revenimento, isso aí vai de acordo com a necessidade de cada aplicação da peça. O revenimento, o que é? Quando você tempera, a peça está sob tensão, né? Aí você dá uma temperatura mais baixa, de tal forma que você quebra aquela tensão superficial, as moléculas dão uma ajeitadinha e ela fica mais resistente a impactos. Agora, a temperatura de revenimento vai de acordo com a necessidade da dureza. Por exemplo, se você pegar uma peça dessa aqui de VND, normalmente quando você tempera, ela chega em torno de 60, 65 rock, ou seja, de dureza. Agora, você pede para fazer a peça com uma dureza entre 58 e 60, eu vou colocar uma temperatura em torno de 180 a 200 graus. Aí cai mais ou menos para essa medida. Né? Agora, essa mesma peça de VND, se você quer ela mais mole, vamos falar com 40, 45, eu vou ter que colocar uma temperatura em torno de 300 e poucos graus para chegar naquela abaixo da zona crítica, né? Abaixo da zona crítica. 727. Como é que resfria o revenimento? Como é que você resfria? Ao ar livre, naturalmente. Deixa na bancada assim? Deixa naturalmente. Agora mais uma pergunta. Você desculpa eu estar perguntando para você. Eu não dei para eles, eu devo ter comentado sobre o tratamento térmico em ferro fundido. Eu separei o material, depois eu tinha um xerox para vocês de
envelhecimento artificial, têmpera seguida de revenido e recozimento. Você faz tratamento térmico em ferro fundido aqui? Nossa, isso aí é um problema crítico que eu tenho lá. Alguém reparou lá dentro da. Mais com aço, lá no chão, lá. No chão lá, né? Isso. Aqui lá é um problema que eu estou tendo aqui. Você faz. Lá tem acho que 15 peças que nós fizemos. As 15 peças fizemos no mesmo tempo, no mesmo óleo, no mesmo processo, no mesmo tempo. Tem peça lá que dá 50 e tantos de dureza, outras dá menos que zero. Nossa. Mas é o mesmo cinzento, por exemplo, é o mesmo ferro fundido? Bem, o cliente me manda e fala assim, ó, esse aqui é o GGG 50 que eles chamam. A especificação deles é GGG 50. Agora, que negócio, eu não tenho condição de analisar e falar assim, ó, é esse ou não é. Mas lá eles já sabem que isso aí sempre foi problemático. Então, mandaram para mim aqui, eu estou fazendo dessa variação que pode ter, então. Exatamente. Então eu chego para ele lá e falo assim, ó, a peça não deu. O cara fala, tem paciência. Então eles vão lá e trata. Eu pedi para eles fazerem uma avaliação dos elementos químicos do vaso. É uma análise química. Né? Para ver, pode ser que eu esteja errando, pode ser que o material também está errado. O indicado é de 550 a 650 ou não tem? Eu faço de acordo com a informação do cliente. Tá? Eles pediram para eu temperar com 880 graus e depois dar um revenimento de 350 graus durante meia hora. Sabe por quê? Porque o ferro fundido já contém alta porcentagem de carbono. Se você temperar ele a temperatura alta, aí vai ficar mais duro, é perigoso dar fissura e contração na peça, não dá trinca. Exatamente. Só que a composição deles lá, eu não sei o que acontece, da mesma peça, do mesmo modelo. Dá outra medida. Tem que eles pedem uma dureza de 25 a 35, só que eu sei, nessa faixa. Só que tem peça que não dá dureza, a outra passa. E outra ultrapassa a especificação dela. Eu acho que tem que ser bem crítico assim. Quanto porcentagem de carbono? Talvez pela porcentagem de carbono você tire a temperatura e o tempo dela. De acordo com a cor da peça, você já imagina mais ou menos a temperatura dela. Né? É um vermelho assim, um pouco mais escuro. Vivência da camisa aí, Uhum. a temperatura está mais baixa. Então quando você vai temperar uma peça, uma temperatura mais alta, ela fica assim, uma cor de abóbora bem madura.